O Manhã Band News recebe aqui na bancada o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito bom dia, ministro. Bom dia. Bom, para falar que o desmatamento na Amazônia é uma preocupação nacional e internacional, então o ministro está aqui com a gente hoje para dar mais detalhes exclusivos sobre essa nova maneira de analisar e divulgar os dados do desmatamento da Amazônia e essa estratégia de fiscalização também. Ministro, o que vai mudar a partir de agora no que diz respeito à divulgação dos dados do desmatamento na Amazônia? Nós temos feito um esforço muito grande para refinar a estratégia de fiscalização e parte desse refinamento, dessa melhoria da estratégia de fiscalização passa também por divulgar os dados para a sociedade, inclusive para os governos estaduais da região da Amazônia e para os municípios, de onde está acontecendo esse desmatamento no período. O desmatamento vem sendo divulgado através do PRODES anualmente, é o número que é consolidado, e nós queremos fazer, além da divulgação que o INPE faz a cada 5 dias, nós queremos fazer uma específica do IBAMA, com uma certa qualificação dos dados, gráficos, municípios, estados, enfim, para orientar um pouco a fiscalização e também instigar as autoridades locais, municipais e estaduais para que participem mais desse esforço de fiscalização. Então é importante que a sociedade, portanto, conheça a informação e a partir deste conhecimento, dessa transparência, nos ajude a agir nesse sentido. Na realidade, os dados, então, são divulgados até agora, eram divulgados anualmente no mês de agosto. A partir de agora, vocês fizeram, então, um balanço de agosto de 2018 a 31 de janeiro de 2019. E esse balanço vai ser divulgado agora. Exato. É um corte, portanto, após o monitoramento do PRODES, quer dizer, agosto de 18 ao final de janeiro de 19, fazemos um corte temporal e, a partir de agora, mensalmente, nós pretendemos divulgar o que aconteceu nestes períodos, ou seja, mensais, né? Um corte temporal mensal. E com isso, melhorar, portanto, a qualidade da informação para que haja uma fiscalização mais eficiente e respostas mais rápidas. Porque também fica aparecendo, quando a gente divulga um número muito grande, né? Fica um número anual. Às vezes fica dissolvido qual estado ou qual região, né? Fica mais difícil de você talvez ter essa visão mais próxima do que aquela região está precisando. Exato. Né? E a responsabilidade, como você bem colocou, dos governos ou das autoridades estaduais, né? Não só o IBAMA. Acredita que vai ser mais fácil fiscalizar o desmatamento pontualmente nas regiões, dividido por estados ou por regiões, ministro? Esse é um trabalho cuja postura nossa é de colaboração, né? Estamos juntando esforços entre o governo federal, o IBAMA, os governos estaduais, os municípios, enfim, e órgãos de fiscalização em cada um na sua esfera. Se você tiver em mãos aí, você vai poder ver, por exemplo, quais são os estados que neste período, agosto a janeiro, tiveram o maior volume de desmatamento neste período. É interessante olhar isso porque as autoridades estaduais vão poder ver. O estado do Pará, em primeiro lugar, depois Roraima, Mato Grosso, Amazônia, Acre, Maranhão, Tocantins é o último ali, o Amapá acho que é o último ali com área em quilômetros. Uma totalidade de 2.016 quilômetros quadrados. Isso nos dá uma informação bem mais precisa e também serve de aviso a essas autoridades estaduais para que prestem bastante atenção e eles trabalhem em parceria com o governo federal. Depois, nós temos também essas informações por município, porque é importante, as pessoas vivem no município, Claro. né? As pessoas não vivem no ente federativo estado. Então, cada município pode contribuir, as populações, as entidades, enfim, para esse monitoramento. Então, você tem 2 municípios ali mais disparados, Pacajá e Porto Velho. E Porto Velho, isso. E depois vem descendo as informações. Esses são os 10 maiores que compreendem 702 quilômetros quadrados no total. Né? A gente consegue ver que o Pará aparece em vários, né? No índice de municípios, o primeiro, quarto, quinto, sexto. É um estado muito grande, né? Exato. É um estado muito grande, os próprios limites municipais, os limites territoriais municipais são grandes. Então, a hora que a gente olha o dado do dos municípios do Pará e do próprio estado do Pará, é um estado de grande abrangência e que há realmente muita atividade. Então, é importante identificar onde, municípios, e também qualificar o dado, que seria também uma informação que nós levantamos através desse sistema. É importante destacar que esses são os dados coletados pelo DETER. DETER. O DETER é o sistema do INPE, junto com o IBAMA, faz esse monitoramento. A cada 56 metros ele tem uma fotografia e ele detecta áreas desmatadas acima de 6,25 hectares. Então ele vai detectando,
faz um refinamento da imagem e esse refinamento revela informações importantes. Você tem o gráfico aí Temos de para que mostrar. tipo de área que está sofrendo mais o problema do desmatamento. Então, você vê terras indígenas, unidades de conservação federal, os assentamentos rurais, que são aqueles lotes que são feitos pelo INCRA, né, o loteamento que é feito no INCRA para os sem terra, enfim. Os imóveis que estão no cadastro ambiental rural, que é o CAR, o amarelinho. Estão no CAR, exatamente, estão declarados no CAR. Terras públicas federais que não têm destinação, as estaduais também, o penúltimo item, e as unidades de conservação estaduais ou áreas ainda sem qualquer qualificação, sem CAR, sem nada. Então, se você somar tudo isso, nós temos um percentual interessante para refletir. 54% desse total do desmatamento neste período, 54,7% são áreas públicas das mais diversas naturezas, estaduais, federais, enfim, áreas públicas. Depois nós temos um outro percentual relevante, que são essas áreas objeto de assentamento. São 27,3%. E aí você tem os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, representam um desmatamento de 17,9%. Estes imóveis do CAR, veja como é importante avançar na cooperação entre o governo federal e os governos estaduais. Esses imóveis do Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, parte deles pode ter feito esta supressão com licença ambiental ou sem licença ambiental no limite que excede a área de reserva legal. Mas para que nós tenhamos essa informação, é preciso que estes dados do CAR estadual, porque cada estado tem essas informações sobre a concessão ou não da licença, né? Esse é o órgão estadual que dá a licença de supressão, essas informações de supressão legal, feita com licença, e portanto as que não têm licença são ilegais, elas têm que estar no sistema, para nós podermos cruzar esses dados dentro desses 17,9%. Mas esse é um número interessante e a partir de agora nós queremos fazer essa divulgação nesses moldes, talvez refinando um pouco o tipo de informação, fazer isso de maneira mensal, para que possa ter atitudes, possa ter medidas dos governos estaduais, das entidades, enfim, para controlar e para fiscalizar mais. Se você olhar o mapa, você tem aí também um mapa das regiões, você vê que há uma concentração, ali você vê nessa linha diagonal, vindo ali da direção do Acre, subindo em direção ao estado do Maranhão ali, essas zonas mais escuras, vermelhas, onde há um percentual, um índice de desmatamento muito alto, portanto mais preocupante. Isso direciona, evidentemente, a fiscalização do órgão, do IBAMA, e deve direcionar também dos órgãos estaduais, enfim, da sociedade, porque é a orientação deste trabalho de caráter permanente e que tem que ser feito cada vez mais com rigor e com uma boa técnica de monitoramento, de utilização de tecnologia, enfim, tudo que nós tivermos ao nosso alcance para isso, nós vamos utilizar. Agora, ministro, o que é mais difícil? Você falou, quando a gente viu aquele gráfico da pizza, né, que mostra quais são as áreas mais desmatadas, que áreas são essas? A gente até podia colocar novamente na tela aquele gráfico. Você falou que a maioria, cerca de 50% está aí, são de terras públicas, federais e estaduais. Aonde que está a maior dificuldade do governo em fiscalizar ou realmente resolver ou tentar melhorar a questão do desmatamento? Bom, esse é um problema. Olha isso, assim. Esse é um problema muito grave que nós precisamos enfrentar, que é como tornar eficiente essa fiscalização. Há um sistema, importante dizer isso, o sistema de satélite puro, que é mais ou menos esse que é utilizado pelo DETER, ele olha por cima. Então, a Amazônia tem uma região que tem muitas nuvens, problema de umidade, etc. Então, nem sempre o satélite consegue pegar a imagem clara no momento, porque ele passa por cima, o satélite vai passando por cima, e se tiver nublado, ele não vê. Qual é o passo seguinte para a fiscalização? Você misturar, fazer uma combinação de imagens por satélite e também radar. O sistema misto satélite e radar, ele acaba pegando não só a imagem por cima, mas também o que está havendo em termos de densidade por baixo. A estratégia do pessoal do desmatamento, das atividades ilegais, passou a ser pequenas ações, um trabalho, eu diria que de formiguinha criminosa,
essa formiguinha criminosa vai entrando aí pela mata, vai entrando e vai desmatando, e vai tirando a madeira, e vai cometendo esses crimes por baixo. Uhum. E o satélite por cima nem sempre consegue pegar. E quando pega, porque já é uma área mais consolidada, como eu disse, ele pega acima de 6,25 hectares, com intervalos de 56 metros, quando você pega, ele já está consolidado, a área já foi. É diferente de você pegar e desmatar, por exemplo, uma área circular. É como se fosse uma queda de cabelo. Quando você olha por cima, de repente, tem uns buracos no meio da floresta. Exato. É isso, né? Então, a nossa ideia é avançar um pouco do ponto de vista tecnológico, em parcerias aí que nós estamos construindo, para que este monitoramento consiga detectar justamente essas pequenas ações de diminuição da densidade da mata, enfim, para você pegar ainda de forma mais incipiente, ter mais eficácia nisso. É uma região difícil, porque é uma região cujo acesso é difícil, nem em todos os lugares você consegue chegar por terra, no período de chuva ainda por cima, áreas alagadas, então tem uma série de condicionantes que tornam o trabalho difícil, mas é um trabalho que, embora difícil, tem que ser feito com muito afinco. E nós precisamos colaborar com isso através da melhor técnica disponível em termos de monitoramento e depois o passo da fiscalização também. Há recursos para isso, nós temos recursos do Fundo Amazônia que servem também para monitoramento e fiscalização, e a ideia então é destinar uma parcela maior de recursos para ter essa fiscalização muito intensiva, muito rigorosa e atuar no sentido de diminuir o desmatamento ilegal. Você falou que a questão do satélite, nós já temos essa estrutura. Essa estrutura por terra de radares, nós já temos parte dela ou vamos investir nela completamente? Bom, internacionalmente já há empresas que fazem trabalhos muito detalhados, mas a própria aeronáutica aqui no Brasil tem o sistema que combina satélite com radar. Então a nossa ideia é reforçar o trabalho que a aeronáutica, o Sensipan, enfim, os órgãos de monitoramento da aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, eles já têm isso. Então nós vamos reforçar, isso sempre em parceria. Tá. A melhor ideia é somar os esforços dos diversos órgãos federais, dentre eles a Aeronáutica, o IBAMA, etc., também os estaduais, enfim, ter o máximo de inteligência embarcada para que isso tenha maior efetividade. A nossa Amazônia, a nossa mata em si, não só a Amazônia, a gente sabe que a Mata Atlântica também teve um problema de desmatamento ao longo dos anos. A gente tem só 7% da Mata Atlântica hoje no nosso país e a Amazônia também vem sofrendo. Mas é uma biodiversidade riquíssima, né? Inclusive, internacionalmente, nós somos a referência de um país muito biodiverso, né? Preservar a Amazônia, preservar a nossa riqueza, nossa biodiversidade, assim, e como os estados podem de verdade colaborar com o governo federal? Esse é um assunto complexo, até porque a região da Amazônia é enorme. Claro. E tem diversidades regionais que impõem soluções específicas para cada região. É preciso entender que o dinamismo econômico, a própria sobrevivência das populações que vivem na região tem que ser considerada. Se nós não encontrarmos soluções de desenvolvimento sustentável que gerem renda, que permitam que as populações, todas as atividades convivam, o extrativismo, o manejo florestal da madeira, quer dizer, as pontas, os exageros são muito ruins. De um lado, você permitir a atividade econômica desenfreada é absolutamente pernicioso para a região, para a biodiversidade, mas por outro lado também, se você não tem um nível de reconhecimento dessas necessidades locais e, portanto, permite de maneira razoável, equilibrada, sustentável, que haja este manejo, que haja atividades de sobrevivência através da exploração da biodiversidade, da riqueza natural, as pessoas que vivem na região ficam sem alternativa econômica. Então, dentre outras necessidades, nós precisamos criar e aprofundar esses mecanismos. Também o pagamento por serviços ambientais, que é remunerar aquele produtor, por exemplo, que ainda que tenha direito de fazer a supressão no excedente da sua reserva legal, decida não fazê-lo e, portanto, é remunerado por isso. O extrativismo, o manejo florestal daqueles que fazem de maneira controlada e ponderada a utilização dos recursos naturais para geração de renda e, portanto, a sustentação dessas famílias. Se nós não criarmos recursos e um dinamismo econômico sustentável para essa região, não há investimento em saneamento. É uma região que está sofrendo muito com o problema de saneamento, esgotamento sanitário, poluição dos rios e tudo. Aliás, isso é um problema nacional. Claro, né? O Brasil padece desse problema de saneamento, que é uma verdadeira vergonha nacional,
com reflexos não só no meio ambiente, mas na saúde das pessoas. Sim. Então nós precisamos investir muito nessa parte de saneamento, inclusive na região da Amazônia. Então ter um cuidado nessas questões todas para equilibrar melhor as soluções e tê-las de forma sustentável. Ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, conversando com a gente sobre a situação do desmatamento na Amazônia e essa nova forma encontrada pelo ministro, né, pela equipe toda, de divulgar os dados. Só para a gente encerrar, a partir então de amanhã ou de hoje já temos esses dados compilados de agosto até 31 de janeiro, né, ministro? Exato. Esses dados hoje já ficam à disposição. O IBAMA vai colocar disponível na internet e a partir de agora nós pretendemos fazer neste formato ou em eventuais correções aí de metodologia, mas de qualquer forma divulgar mensalmente essas informações, inclusive para uma reflexão de que caminhos precisam e podem ser adotados. Até com mais rapidez, em vez de esperar um ano inteiro, no mês seguinte a gente Exato. já sabe a informação. Ministro, muito obrigada pela Obrigado a participação. Até uma próxima. Muito obrigado.